São 15 horas e 33 minutos em São Paulo, 2 na Tri está de volta. As Olimpíadas Científicas formam a geração que tem um novo olhar para o futuro. Mas desde 1982, ou seja, há 35 anos, a Unip já tinha um grupo de alunos para projetos especiais que desenvolveu de jet ski a uma avioneta, o conhecido ultraleve. Atualmente, Malu, alunos da Unip participam de competições internacionais no desenvolvimento de veículos, inclusive elétrico. Isso é só o começo, viu? Começa longe. Silvia, para falar sobre esses projetos e também comentar o momento em que o Brasil finalmente tem o seu próprio satélite, estamos recebendo Pedro Américo Frugoli, diretor do Instituto de Ciências Exatas da Unip. Muito boa tarde, professor. A quantas anda aí essa área nossa de exatas da Unip, professor? Boa tarde, primeiramente. Boa Prazer tarde. em estar aqui com vocês. Dos cursos de engenharia da Unip, nos diversos campi onde temos o ensino de engenharia, nós temos, como você disse, desde 1982, temos realmente uma postura de criarmos grupos de trabalho experimentais que sejam multidisciplinares. E nessa mesma linha, cada campus da Unip, onde há o curso de engenharia, tem até a sua vocação. Então, por exemplo, há campus que alunos de mecatrônica, eles têm como meta trabalhar em projetos de construções de robôs. Aluno de mecatrônica. Mecatrônica, é uma matéria. Que é uma engenharia, uma das tipo modalidades. De engenharia, isso. Tá. Em contrapartida, em outros campos, os alunos de mecatrônica também não querem fazer robôs. Eles querem trabalhar em projetos que deem a eles um diferencial. Por exemplo, nós temos, depois nós vamos dar mais detalhes, o grupo de desenvolvimento do carro Fórmula SAE, aqui no campus Indianópolis. Não tem importância, a gente começou de trás para frente, já fala já a parte, o que está acontecendo agora, não tem problema. E muitos alunos de mecatrônica desse campus querem fazer parte da construção do veículo. Por quê? Porque fazer robôs tendo feito um curso de engenharia mecatrônica é óbvio. Agora, ser formado em mecatrônica e ter participado da construção de um avião, da construção de um veículo, é um diferencial. Né, professor? E hoje o mercado de trabalho quer diferenciais. Então, a nossa atuação com os diversos grupos de alunos e os diversos campi é nesse sentido, de darmos chance aos alunos de escolherem em que competições eles querem entrar, em que grupos eles querem trabalhar, e com isso a gente está permitindo a esses alunos o que acho mais importante hoje e mais sério de se buscar, que é a inovação. E o que está sendo feito, então? O que a gente pode esperar aí, né, Manu? Bom, o início da nossa atuação com projetos, como nós dissemos em 82, foi a construção de um ultraleve, que é uma avioneta para 2 passageiros de motor não muito potente, né, ultraleve, né? E foi um sucesso. O avião voou na época. Que bom! Foi a Brasília, voltou, quer dizer, realmente... Voou de São Paulo a Brasília. Sim, voou e foi um sucesso, realmente, o projeto. Aí, esse mesmo grupo, posterior a esse projeto, ele resolveu construir um aerobarco, que é um barco para se movimentar em pântanos, em lagos, lagoas, que tem o motor, que é um motor traseiro na forma de um ventilador, né? Justamente não é aquele motor de popa que fica girando a hélice na água, e é diferente, né? Eles fizeram e funcionou. Logo a seguir, esse mesmo grupo construiu o jet ski, numa época que não tinha praticamente fabricante de jet ski no Brasil. Tinha que importar. Ou inovar. Ou inovar. Ou inovar, né? E aí, com esse sucesso, nós sempre fomos fomentando
a participação dos alunos e as ideias dos projetos foram surgindo naturalmente. Por exemplo, em Brasília, nós temos um grupo que é dedicado a competições de aerodesign, que são construções de aviões com radiocontrole, né? São aviões pequenos, mas que eles têm que mostrar que eles projetaram, construíram e fizeram levantar voo, dentro das especificações que a SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros de Mobilidade, né? Não seria uma empresa, é uma entidade internacional, né? E eles são bem rigorosos nos regulamentos, naquilo que tem que ser feito. Essa equipe já tem uma atuação onde já chegaram no pódio várias vezes, né? Que tem um campeonato disso. Tem um campeonato que envolve equipes do Brasil todo. Né? No campus de Brasília, nós também temos um grupo que disputa competições nos mais diversos tipos de robô. Mas com que intuito? Projetar o robô, construir o robô, na maioria das vezes na íntegra, e disputar com outras grandes universidades do Brasil. Essa equipe já teve 3 primeiros lugares nos diversos campeonatos e 10 pódios, né? Quer dizer, ou foi ouro, ou prata, ou bronze. Então, você vê, no mesmo campus nós temos uma equipe que se dedica à construção de aviões, outra que se dedica à construção de robôs. E esses robôs que a gente está falando, nós estamos no programa todo falando de informática. São robôs em outro nível do que a gente está falando, por exemplo, agora no bloco anterior, de humanoides, de dançar, de pular, de fazer ginástica. Ou robôs grandes, que antigamente era robô grande que a gente via, né? Agora aí eu falo antigamente, ela fica brava, ela olha para minha cara como quem diz, eu não sou. Antigamente é tempo seu, minha filha, não vem não. Bem, professor. Eles têm... É interessante contar para vocês como que funciona essa equipe, chamada Zetronics, de Brasília, né? Eles abrem inscrições para os alunos de engenharia eletrônica e de mecatrônica também. A maioria dos projetos envolve alunos de todas as modalidades, ou quase todas. E os alunos passam por provas, uma seleção, tal, e aí, pela ordem de classificação, eles escolhem em que modalidade de robô eles querem entrar na equipe. Então, por exemplo, nós temos a equipe Home, que é uma categoria de robôs que executam funções como os humanos. Igualzinho humano. Por exemplo, igualzinho humano. Eles têm que fazer como nós faríamos algumas atividades. Então, por exemplo, eles têm já um concurso onde eles foram campeões, em 2016, que eles construíram um robô que seria um caranguejo, que teria que, esse robô, numa praia, fazer uma coleta de latas de refrigerante ou de cerveja e depois as depositassem numa cesta, por exemplo, num recipiente para guardá-los, né? Esse robô, ele tem um diferencial, ele tem que saber desviar dos obstáculos e tomar decisões. Esse tipo de robô nós temos uma equipe que desenvolve. Olha, que fantástico. E a Unip protagonizando também essa organização, né? Porque nós estamos falando desde o início do programa, desde os pequenininhos, 7 anos e tal. Agora nós estamos na universidade, passamos pelo ensino médio e tudo mais. Então, quer dizer, aí a Unip entra e prova que é uma vocação do grupo mesmo, essa questão da tecnologia. É uma vocação que na engenharia foi surgindo com naturalidade, né? Como eu disse, cada campus, os alunos acabam, por iniciativa própria, escolhendo alguma forma de atuar. E sempre pensando do lado lúdico, né? Nós vamos criar um grupo que faça um certo desenvolvimento de alguma coisa que tenha um concurso nacional ou internacional, que é o caso do veículo SAI, seja de combustão, é uma equipe, seja de elétrico, é outra equipe que
nós temos ambas as equipes no campus Indianópolis, aqui na capital. Que tá desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo há anos já. Estamos desde a primeira edição do Campeonato Nacional de Combustão, né, de Fórmula Combustão. E envolvendo 2 campos da capital, o campus Anchieta, o campus Indianópolis. E esse projeto, por exemplo, que é um outro tipo de projeto que eu estou comentando com vocês, ele é genial. Por quê? Primeiro, tem uma competição em nível nacional e até internacional. Nós estivemos num dos anos da década, do início do século, vamos dizer, nós estivemos disputando a competição de Fórmula SAE Combustão na Califórnia, nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós tínhamos ido muito bem naquele ano e os 2 primeiros colocados foram representar o Brasil. Sensacional. Então, isso levou os nossos alunos, além de desenvolver o carro, de competir em nível nacional e depois ter informações, colocados em contato com os Estados Unidos, por exemplo, com equipes da Europa, equipes da Ásia. Compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimento. Isso dá realmente um nível muito alto para o curso, né? E para a universidade, dá visibilidade, né? O professor, e quem pilota? É o senhor? Não. Dentro do regulamento, nós temos que ter 2 pilotos, 3 na realidade, onde um piloto vai ter que pilotar o carro no que tange a aceleração e a arrancada. Olha, tem que mostrar que o carro é ágil, não só adquire a velocidade, como ele é ágil. Um outro piloto, ele tem que pilotar o carro numa fase onde eles têm que mostrar que o carro tem uma boa frenagem. Mas são todos alunos. Todos alunos. Eles que construíram, eles mesmos. Não pode entrar ninguém nas pilotagens que não sejam os alunos do grupo. E aí, vamos dizer, a competição, ela tem como última etapa, que é a mais esperada, um rally, né? E o rally já é como uma corrida em pista mesmo, tem o 3º piloto. Então, eles têm que projetar, construir, pilotar e cada um, naqueles 3 dias de competição, tem que atuar de alguma forma pondo a mão na massa, né? Então, é bem interessante. É uma das competições aqui no Brasil mais concorridas e, é claro, pelo menos nos meus 40 anos de ensino de engenharia, eu digo para vocês que não importa a modalidade, os alunos têm muita afinidade com construção de automóvel. E esses 40 envolve anos... todas as engenharias, inclusive civil. Por quê, professor? Por quê? De automóveis, olha que interessante. Por quê? Porque a engenharia civil... por uma razão, o engenheiro civil ele tem um ensino de estrutura muito apurado. Vai construir um prédio, a parte estrutural é tudo num prédio. Sem e no dúvida. automóvel tem a suspensão. Olha... Entendeu? A sustentação, mas que dê um bem-estar ao piloto, né? Sim. E os civis encaixam bem com os eletrônicos que fazem o acionamento, né, elétrico do carro, a parte mecânica, a parte de produção, porque nesse projeto que eles disputam, eles têm que mostrar estudos econômicos, viabilidade econômica. O que traz isso para o nosso curso? Uma ação como temos nessa equipe. Ela traz, primeiro, que eles têm que desenvolver uma liderança, tem que trabalhar em equipe, tem que fazer estudos financeiros, tem que saber tem que ter a gestão de crises, porque às vezes o posicionamento de um aluno do projeto não coincide com o do outro. Eles têm uma postura que às vezes quem garante que o que A pretende fazer, o B concorda. Claro. Então há realmente, como todo trabalho em equipe, até uma gestão de conflitos, né? Então, como vocês veem, eu já citei Brasília em 2 tipos de atuação. É verdade. São Paulo na atuação do carro. Agora estamos... Juntando 2 campos, né? 2 campos, 2 projetos, né? Que o elétrico é outra concepção, né? De quem que vem essas ideias? Olha, vem de professores mais apaixonados, né? E que são mais experientes, né? Para projetos e dos próprios alunos.
que cada vez mais tem nos surpreendido, né? Professor, à frente aí, há 40 anos à frente aí do ensino de engenharia, o que é que te surpreende hoje? O que me surpreende hoje, olha, eu, no primeiro módulo do programa, eu cheio de ouvi anotações, uma frase, professor. né, que uma colega nossa disse, né, ensinar não é dar todas as respostas. Né? Eu acho que hoje os nossos alunos que vêm para o curso de engenharia, eles querem pôr a mão na massa e eles querem que o professor, que o coordenador, o diretor os incentivem a buscar novidades. Eles querem o novo, né? Então, não adianta mais aquele curso de engenharia como era há 40 anos, que era só lousa, cálculo. Hoje eles pedem atividades práticas. E eu vi eles que querem... são todos, né? Desde os pequenininhos, que você acompanhou Sim. aqui, desde os 4, 5 anos de idade até os alunos de universidade, quer dizer, eles mesmos desafiam os professores porque eles querem mais conhecimentos, Malu. A geração maker, né? A geração Exatamente que eu vi o colega a geração falando no Ele não quer áudio só anterior. dirigir o carro, ele quer Sim, fazer o carro. ele quer fazer o carro. Ele quer programar o carro. É verdade. É sensacional É um desafio. isso, Malu. E também eles não escondem, né? Isso é que eu acho, a ideia livre. Eu achei esse conceito aqui hoje fundamental, que um dos professores falou. Essa ideia livre, quer dizer, a pessoa vai ali, desenvolve, descobre, né? Antes, assim, o conhecimento parecia era algo quadrado, segregado. É. E hoje, né, você vai ampliando esse conhecimento e o mundo está numa outra dinâmica, não, professor? Sim, totalmente diferente, né? Hoje eles valorizam muito a multidisciplinaridade, né? Então, e cada vez trazendo a ideia de com a ideia de inovação, eles querem juntar as diversas partes do curso e trazendo coisas novas, né? Então, isso realmente é bem interessante. Agora, só para mostrar para vocês como a gente está antenado nessas novidades que eles querem, nós temos uma atividade que ela vai crescendo ao longo do curso. Então, eu vou dar um exemplo, acho que talvez dê tempo, né? Bem interessante. O calouro que entra em qualquer modalidade de engenharia, isso vale para todos os campi da Unip. Ele tem um primeiro projetinho, numa certa atividade prática supervisionada. Isso logo no primeiro ano? Logo no primeiro semestre. Tá. Então, o que a gente faz? No primeiro semestre, ele está começando o cálculo, começando a física, mas o que a gente pode fazer para ele já desenvolver? Então, a gente dá, por exemplo, uma ponte de macarrão. Qual a ideia? Ponte de macarrão? Ponte de macarrão. Eles têm que pegar um pacote de meio quilo de macarrão, construir uma ponte e fazer com que essa ponte suporte uma carga. Por exemplo, a estrutura tem meio quilograma, mas ela vai ter que suportar, por exemplo, 40 quilogramas de carga pendurada. É a amostra do leve, que é resistente. E eles fazem. Só que para fazer essa ponte, isso envolve estruturas, cálculos que eles vão aprender no 5º semestre. Qual é a ideia? É fazer o aluno sempre ir estudando de maneira que, quando ele realmente vá pegar aquela disciplina, as ideias que ele teve na construção, ele começa a associar a teoria que agora ele vai saber explicar o porquê que ele fez. Por isso que tem que ter essa base. Tem que ter essa base. Quando ele vai para o 2º semestre, ele, por exemplo, já vai ter um outro tema, né, que realmente... Mas sempre instigando esse fazer. E sempre sendo multidisciplinar e numa crescente de dificuldades. Por exemplo, no 3º semestre, ele tem uma disciplina chamada eletricidade básica. Ele vai ter que desenvolver um carrinho, brinquedo, com eletricidade. Aí, no 4º semestre, ele vai fazer um carro movido a fluidos, porque ele teve mecânica dos fluidos. No 5º semestre, ele já faz um carro com propulsão a vapor. E vai até que no último ano, a junção de todos esses trabalhos, todos teóricos e práticos, num nível crescente, vira o seu trabalho de formatura, onde muitos desses trabalhos têm sido patenteados.
Quer dizer, Nada é por acaso, nada tem fio solto, né? Já Sim. começa a aprender e aquilo realmente termina num trabalho que pode ser usado para a humanidade. E que eles escolhem, como, por exemplo, trabalho de formatura. Nós tivemos trabalhos aqui em São Paulo, onde um grupo de alunos resolveu fazer algo para o país. Nós temos cadeiras e rodas que são caríssimas, importadas. Então, eles falam, bom, eu vou conceber essa cadeira, eu vou calcular todos os seus aspectos, vou fazer o protótipo e vou mostrar para uma banca que nós podemos fazer essa cadeira. Né? Então, é um desafio, porque lá fora eles só brincam, a gente compra. É verdade. E o nosso aluno fala, não, eu vou fazer. Afinal, eu sou engenheiro praticamente. É o último ano. Ele faz e na sua defesa de TCC ele mostra o protótipo. Quer dizer, essas é cabeças... uma colaboração para o nosso entorno, né? Porque ele fez praticamente aquela primeira cadeira em âmbito nacional, aquela que sobe verticalmente e tal, por exemplo. Né? Isso mostra que o aluno, nos cursos de engenharia da Unip, ele vai engenheirar já quando aluno. Quando antigamente muito aluno formava em engenharia e não sabia projetar nada. Não sabia nem o que Ele ia começar a participar como membro de uma equipe de engenheiros renomados. Até ele chegar a projetar o seu produto, demorava. E agora ele já influencia no entorno, Exatamente. né? Professor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Pedro Américo Frugoli, que é diretor do Instituto de Ciências Exatas da Unip. Professor, muito obrigada e volte sempre. Muito obrigada. Espero voltar para discutirmos outros temas. Muito obrigada tá bom? mesmo. Obrigado. Foi um prazer. Prazer.